Então, vamos continuar a estudar o livro que nos acompanha há algumas semanas, que é o livro dos Espíritos. Na eventualidade de estar alguma irmã ou irmão de primeira vez hoje, nós diremos que se trata da obra primeira, o marco inicial da nossa doutrina, o Espiritismo. Diremos também que o Livro dos Espíritos foi lançado em Paris, a 18 de abril de 1857, que é uma obra de exceção e que nos ensina os princípios dos Espíritos. Ele fala-nos da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos e das suas relações com o mundo material, das leis morais e fala-nos também da vida presente e do futuro da humanidade. É uma compilação de ensinamentos dados pelos espíritos superiores, através de 1019 perguntas e as competentes 1019 respostas, com a ajuda de diversos médiuns. E que todos estes ensinamentos foram recolhidos e organizados pelo codificador da nossa doutrina, o nosso querido Allan Kardec. Então, com as questões de hoje, vamos estudar a 71, 72 e 73, ficam em falta somente duas, a 74 e 75, para terminarmos o estudo do livro primeiro, que nos fala das causas primárias. Estamos, portanto, no 4º capítulo, que fala do princípio vital, e no 3º, inteligência e instinto, é o tema de hoje. Mas ainda não tínhamos falado, mas Kardec dividiu o livro dos Espíritos em 4 grandes áreas. O livro primeiro, que trata as causas primárias, é este que nós estamos a tratar e que vai terminar na próxima segunda-feira com a questão 74 e 75. O livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. O livro terceiro, que trata as leis morais. E o livro quarto, que trata de esperanças e consolações. Estas são as 4 grandes áreas que Kardec dividiu o livro dos Espíritos. Então vamos ao trabalho. Kardec perguntou aos Espíritos, através da pergunta 71, perguntou o seguinte: a inteligência é atributo do princípio vital? E os Espíritos responderam que não. Ela não é um atributo do princípio vital. Vejam as plantas, vivem e não pensam. Elas não têm mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria, continuam os espíritos, são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência só pode manifestar-se por meio de órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animada. Foi esta a resposta dos espíritos. E Kardec acrescenta: a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência da sua existência e a sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover às suas necessidades. E ele, Kardec, faz a seguinte distinção de classes de seres. Ele diz que a primeira classe trata os seres animados, que são formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Estamos a falar dos minerais. A segunda classe, os seres animados que não pensam, formados de matéria
e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Aqui estamos a falar das plantas. E a terceira classe, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Aqui falamos da criatura humana. E o espírito miramês reforça e nos diz: o espírito reencarna para despertar certas qualidades no centro da sua consciência. Preso na carne, essas condições são mais favoráveis e, na mesma oportunidade, sensibiliza a matéria, que também tem a sua ascensão marcada no progresso de todas as coisas criadas pelo Pai. O espírito encarnado está muito longe de conhecer os dons que possui. Vejamos um exemplo. Todos os aparelhos descobertos pelo homem e de grande utilidade na Terra são pálidas imagens dos tesouros espirituais que dormem dentro de cada um de nós. É por isso que sempre falamos de que o corpo é um universo em miniatura e o espírito um pequeno Deus em ascensão com todas as qualidades de perfeição em estado latente. Como também já falamos, a inteligência não é o espírito. É um dos seus atributos em expansão, sujeito a variadas metamorfoses, a várias transformações, porém sempre em ascensão. E é nesse ascender e crescer que a doutrina dos espíritos aparece nos nossos caminhos, propondo-nos meios, ensinando-nos, mostrando-nos e facultando métodos mais racionais no condicionamento da verdade, visando a nossa libertação. Eu repito, é muito importante. E é nesse ascender e crescer que a doutrina dos Espíritos aparece em nossos caminhos, propondo-nos meios, propondo-nos ensinamentos, mostrando-nos e facultando métodos mais racionais no condicionamento da verdade, visando a nossa libertação. E para finalizar esta questão, a 71, digamos como Miramês: nós, espíritos encarnados, somente podemos demonstrar a nossa inteligência pelos órgãos materiais, sensibilizados pela força vital, qual a eletricidade sensibiliza o aparelho de rádio e televisão para se ouvir a transmissão e ver as imagens. A vida é, pois, muito linda. Podemos chegar ao êxtase quando aprendemos a senti-la, porque o Pai está em nós, esperando que acordemos para vê-lo, sensibilizando todos os nossos dons para ouvi-lo e entendê-lo, como amor e luz nos dá a vida. E passamos à pergunta 72. E os espíritos perguntam, ou melhor, Kardec pergunta aos espíritos: qual a fonte da inteligência? E os espíritos respondem: já o dissemos. Ela vem da inteligência universal. Uma linha. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio vital da vida material, que é o fluido universal. E os espíritos dizem: não. Isso não é mais que uma comparação, mas não exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto,
bem o sabeis, há coisas que ainda não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Miramês complementa. Quando falamos da inteligência do homem, estamos-nos referindo ao ser pensante. A nossa inteligência está ligada à inteligência suprema, na qualidade de sua filha do coração, sem, contudo, ser uma fração dessa, mas é uma criação da grande inteligência universal, o Pai. Aliás, como dissemos já atrás. A inteligência da alma é mais ou menos livre, na extensão dos seus inumeráveis caminhos para usar, dentro do seu âmbito de liberdade, a sua própria liberdade de pensar e de agir no mecanismo da vida. A nossa mente de encarnados e desencarnados absorve coisas no ambiente em que vive. Ela pode assimilar, registando ideias alheias. Ela está sujeita ao condicionamento do que vê e ouve. No entanto, tudo isso tem um limite que as leis de Deus não esquecem e agem pelos engenhosos processos da consciência de, com o tempo, selecionarem o que ouve e o que vê. É a presença de Deus em nós, pelos meios que muitos de nós ainda desconhecemos. Somos muito pequeninos ainda. Mas que constitui uma verdade. O futuro, à medida que vamos evoluindo, nos irá mostrar coisas incríveis, inimagináveis, em relação aos nossos dons. Estamos acordando. Vamos continuar a acordar gradativamente. Em comparação com os anjos, somos, entre comas, mortos. Ou, se quisermos dizer, estamos dormindo. E Miramês ajuda-nos a concluir esta questão a 72. A inteligência, onde gera a razão, proporciona-nos a individualidade. Podemos pensar e fazer o que nos convém, sendo que a lei nos fará responder pelos nossos atos. O plantio está na nossa liberdade, porém, a colheita é obrigatória. E é obrigatória para nos ensinar a sermos bons semeadores. Não absorves a inteligência da maneira que absorves o oxigênio na atmosfera em que vives. E nós, a brisa divina na condição de desencarnados, também dizemos nós que também não absorvemos. Quando surgimos das mãos santificantes de Deus, trazemos dentro de nós, como herança divina, todas as qualidades da perfeição. E é esta a nossa meta, da perfeição. Que acordam passo a passo, que desabrocham primavera a primavera, sob o comando do próprio Criador. E por intermédio, no nosso caso, aqui na Terra, de Jesus Cristo. Jesus na Terra como governador é que nos faz acordar passo a passo a nossa consciência. E passamos à pergunta 73. Kardec pergunta aos espíritos: o instinto é independente da inteligência? E os espíritos respondem: precisamente não. E porquê? Porque o espírito é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. E é por ele que todos os seres provêm às suas necessidades.
Então o instinto é uma inteligência sem raciocínio, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações. É esta a diferença. Enquanto as daquela, da inteligência propriamente dita, são o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia nas suas manifestações, segundo as espécies dos seres e as suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, o instinto alia-se à inteligência, o que quer dizer, alia-se à vontade e à liberdade. E Miramês nos diz: já dissemos algumas vezes que o instinto é um atributo do espírito, em marcha para a perfeição. No animal, ele é, pois, o primeiro clarão da alma, esforçando-se para chegar à condição de humano. O Pai, a mão divina, atende a toda a criação, de acordo com a elevação espiritual de cada um. Dificilmente poderemos constatar onde termina o instinto e começa a razão. Esses dois valores se confundem e se aprimoram no decorrer da vida em busca de Deus. Todos os reinos da natureza demonstram harmonia nas ações que correspondem às suas necessidades e às qualidades do espírito, que são inúmeras. Essas qualidades despertas são as mesmas que existem nos outros reinos, só que estão em forma de rudimentos, esperando o tempo e a vontade do Criador para crescer e prosperar. Finalizamos na questão 73. O modo que podemos entender até agora é este: todos somos filhos de Deus, com as mesmas possibilidades e os mesmos preitos por herança divina. Porém, para os homens que se movem em plena razão, a vida mostra que se devem esforçar por evoluírem, por serem filhos adultos que já sabem o que fazer. Não nos esqueçamos de que Jesus, para nós, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só seguindo encontraremos com mais segurança Deus. E com Jesus, o instinto se transforma com mais fulgor em dons mais aprimorados. Obrigado por me terem ouvido.